Uma análise do cenário político em Blumenau com o jornalista do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves, que está aqui com a gente. Bom dia, Alexandre. Obrigado pela participação mais uma vez. Olá, Jorge. Obrigado eu pelo convite. Sempre é bom a gente falar de política, ainda mais numa semana que devem ter algumas movimentações no tabuleiro pré-eleitoral aqui de Blumenau. É um período importante esse que a gente vive, e essa semana também, né? Porque tem essas movimentações e tem a abertura daquela janela partidária que vale para aqueles políticos que estão em cargo poderem mudar de legenda. Né? Basicamente vale para os vereadores eleitos em 2018 que eventualmente queiram trocar de partido nessa eleição. Então, quer dizer, é uma semana que começa já com muita expectativa. Né? Se a gente pegar o tabuleiro pré-eleitoral de Blumenau, a gente vê 3 movimentações importantes que devem acontecer essa semana, Jorge. A primeira, sexta-feira, o promotor público aposentado, Odélio Tramontim, se refilia ao Partido Novo e coloca a camisa para estar disponível para ser candidato. Ou seja, era uma situação toda que todos esperavam, mas agora está se oficializando. Ele que foi candidato em 2020, foi candidato ao governo pelo Novo em 2022, teve que deixar a filiação para reassumir a promotoria pública e agora, como ele se aposentou desde o ano passado, ele está liberado para assumir sem nenhuma amarra. Sexta-feira, ele volta a se filiar no Partido Novo com um ato previsto aqui para a cidade. Outra situação que foi dada em primeira mão pelo Informe Blumenau essa semana foi que o PSDB da vice-prefeita Maria Regina Soares deve promover um ato político nessa semana, provavelmente na quinta-feira, para dizer que sim, que o partido tem um candidato, que é a própria Maria Regina, que é a presidente do partido. O partido e a vice-prefeita foi a principal prejudicada com essas movimentações que aconteceram no PL no final, em meados de fevereiro. Então, o que eles vão dizer? Olha, gente, nós estamos no jogo, nós não estamos alijados. E a terceira movimentação importante é uma provável conversa dos novos protagonistas do PL de Blumenau, com o líder maior, o governador Jorginho Melo. Vale lembrar que no dia 15 de fevereiro, o governador filiou o prefeito Mário Hildebrand, deu um jeito de botar o deputado estadual Egídio Ferrari na foto de filiação do Mário Hildebrand e foi para os Emirados Árabes. Ficou lá uma semana. E na semana passada, o deputado estadual Egídio Ferrari foi numa missão para um evento de segurança pública na Alemanha. Então, ele também não estava na cidade. Então, o que se imagina que 2 semanas depois da filiação do prefeito Mário e da sinalização do deputado Egídio Ferrari, eles precisam conversar, porque eles ainda não conversaram. Né? Só o governador Jorginho Melo deu a primeira tacada, espalhou as bolas na mesa e foi embora. Mas agora tem que se conversar, que até agora não houve uma conversa, uma campanha eleitoral. Por uma prefeitura que nem Blumenau, existe um profissionalismo bastante grande. Quem é que vai comandar? Quem é que vai lidar com a comunicação? Quem é que vai ser o financeiro? De onde é que virão os recursos? Qual vai ser a plataforma? Bom, então até isso não foi conversado. Então, a gente percebe o prefeito Mário Hildebrand incomodado, a gente percebe o deputado Egídio Ferrari preocupado sem essas definições, e agora o governador Jorginho Melo vai ter que costurar a logística que ele pensou para a disputa aqui em Blumenau. E fica a pergunta qual vai ser o papel do prefeito Mário nisso tudo, né? Porque ele vinha até então expondo a vice-prefeita Maria Regina e agora está num outro barco, né? Ingressou num outro barco. Com o PSDB confirmando uma possível pré-candidatura de Maria Regina, como é que vai ficar essa situação? É uma situação muito curiosa, né, e muito contraditória. É possível dizer que o prefeito Mário ficou embretado no dia de sua filiação. Essa foi uma expressão que, inclusive, algumas pessoas no seu entorno e também nos bastidores da política usaram. O prefeito Mário não esperava que isso acontecesse naquele dia, deixando claro que isso
não houve uma afirmação oficial da filiação do Egídio Ferrari no PL e não houve também uma afirmação do governador que o Egídio é seu pré-candidato em Blumenau. Mas são duas coisas que o próprio Egídio já deixou claro que deve acontecer. Então, elas estão bem encaminhadas. E o prefeito Mário ficou vendido nesse processo. Ele que entrou para o PL dentro de uma linha de planejamento de emplacar a candidatura da vice-prefeita Maria Regina do Soar, seja pelo PSDB, seja por um outro partido ou pelo mesmo 22. Ele foi surpreendido com isso, tentou analisar os próximos cenários e agora ele tem que conversar com o governador Jorginho Melo para que entender o seu papel nessa eleição e conversar também com o deputado Egídio Ferrari. Se imaginava que nessa disputa eleitoral aqui em Blumenau, o prefeito Mário fosse protagonista da campanha. Com a entrada do deputado Egídio Ferrari, ele perde esse protagonismo. Um candidato competitivo que não é do grupo do Mário, é esse candidato que vai liderar o processo. Então, a grande dúvida realmente é saber qual é o papel do prefeito Mário nessa campanha e qual é o papel que o deputado Egídio Ferrari vai assumir sendo um representante de um projeto de continuidade, que é o projeto do prefeito Mário Wildebrandt. Porque não dá para esquecer que com a filiação do prefeito Mário, o PL conta com Blumenau sendo a sua principal vitrine, né, eleitoral. Exatamente. Bom, o PSDB deve, nesse encontro, lançar o nome de Maria Regina. Deve ratificar o nome. Ratificar, né? Ele joga uma carta na mesa e começa uma negociação entre os jogadores, né? Agora, qual é a tendência, hein? O PSDB ficou 2 semanas calado, atordoado, sendo que ele e a vice-prefeita Maria Regina, que é a presidente do partido, são os principais atingidos com essa última movimentação. Eles demoraram, ao meu ver, inclusive, para reagir, para fazer uma manifestação pública. Agora eles vão colocar, né, as cartas na mesa, como você falou, e vão dizer, nós temos candidato. Agora, o que acontece daqui para frente, a gente não sabe. Pode sim ter uma candidatura avulsa da Maria Regina Soar no meio de PL e Novo, que são os protagonistas desse processo eleitoral, com o PT ali mais longe, representando uma fatia pequena, né, limitada do eleitorado. Pode sim, isso pode acontecer. Aí, essa é uma conjuntura que está sendo analisada ali dentro. Pode que ela eventualmente venha a ser a candidata a vice do deputado Egídio Ferrari, novamente candidato a vice. Pode acontecer. Bom, pode acontecer também, não é descartado, depende dela, do interesse dela e da perspectiva dela. Talvez esse fosse o caminho mais fácil. Não houve convite e também a gente tem dúvida se isso possa acontecer. Agora, a densidade eleitoral de um projeto desses avulso, numa cidade marcada pela força do bolsonarismo, eu acredito que é muito difícil, porque o 22 do PL e o Partido Novo, eles encarnam melhor que o PSDB essa onda bolsonarista que ainda é forte na cidade. Mas não pode o PSDB embarcar no outro bloco do Odair Tramontim? Isso eu acho pouco provável pelo próprio PSDB. Afinal, o barco do Odair Tramontim é um barco hoje muito de oposição à administração municipal, então seria uma contradição. E eu também imagino que o Partido Novo, que que se apregou, que tem critérios para a seleção de alianças, também não tope fazer essa aliança. Então você vê mais. No caso de alianças, seria o caminho mais indicado hoje com o PL. Com o PL, se aceitar ser coadjuvante novamente do processo. E o coadjuvante, Jorge, não é só na eleição. A gente percebe que nesses últimos 3 anos, a Maria Regina foi uma protagonista da administração municipal junto com o prefeito Mário. Ela vai ter esse protagonismo numa eventual administração de Egídio Ferrari, caso, né, isso venha a acontecer, ela vai ter esse protagonismo. Se não tiver, a gente conhece o perfil da Maria Regina, é um perfil de trabalho, é um perfil de gestora, é um perfil centralizador. Ela certamente não toparia participar como coadjuvante no próximo governo. Então, são essas conversas e, claro, e uma avaliação, né,
a partir de pesquisas da densidade eleitoral dela, claro, e da densidade eleitoral dos outros candidatos. Pesquisas que já vêm sendo feitas desde o ano passado. E como você vê ou analisa, né, a possibilidade do PSDB ratificar o nome de Maria Regina, ir para uma disputa contra essas duas frentes que, a princípio, né, estão lançadas, porque são vários partidos menores que estão aí que poderiam também engrossar uma possibilidade de candidatura, né? Mas eu acredito que é mais fácil esses partidos menores, né? Muitos desses partidos menores estão no guarda-chuva do prefeito Mário Wildebrandt. Então, eles vão seguir a orientação do prefeito Mário Wildebrandt. Outros partidos já estão fechados com o Partido Novo. Então, eu acredito que a aderência ao projeto da Maria Regina, que necessariamente pode vir a ser um projeto de um outro partido, eles vão ter uma adesão menor, que eu entendo, que eu visualizo nesse momento. E lembrando uma contradição, porque até o prefeito Mário se filiar no PL, se falava muito fortemente na possibilidade da vice-prefeita Maria Regina deixar o PL. Deixar o PSDB para se filiar ao PL ou mesmo ao MDB, fazendo uma composição com o 22 com o governador Jorginho Melo. Então, o PSDB está se movimentando, mas ele já sabia do risco de poder perder a sua principal protagonista nesse processo. Lembrando que a candidatura de Egídio Ferrari ainda não foi oficializada pelo governador, né? Que é o presidente. Nem a filiação. Exatamente. Então, é por isso que essa é uma semana importante. O Jorginho estava, o governador Jorginho estava nos Emirados Árabes, voltou, o deputado Egídio foi para a Alemanha, voltou, agora é a hora de dizer assim, bom, como é que a gente vai fazer isso aqui? Não é brincadeira. Então, tem que filiar, né? Claro que o prazo limite para filiação é 6 de abril, né? Para o deputado Egídio Ferrari estar afiliado é 6 de abril. Claro que as coisas estão encaminhadas, mas agora tem que botar o bloco na rua. Tem que fazer um ato de filiação com o governador Jorginho, com muitas situações. Então, isso precisa ser costurado. Nós estamos aqui já no começo de março, falta pouco tempo, faltam 30 dias. Vai esperar mais o quê? Então, está na hora de fazer essa conversa. E uma conversa especial entre o prefeito Mário e o deputado Egídio, que em tese, passam a ser os protagonistas do PL de Blumenau. Bom, então vamos lá, Alexandre. A gente tem o nome de Egídio Ferrari, né, como possibilidade de participar da candidatura à Prefeitura de Blumenau, o nome de Maria Regina, do PSDB, o nome de Odair Tramontim, pelo Partido Novo, e quem viria representando a esquerda, o PT, é a Ana Paula Lima? O caminho é natural, por ser a maior, quer dizer, a segunda maior liderança. A principal liderança é Décio Lima, presidente do SEBRAE, presidente do PT estadual, que concorreu às duas últimas disputas ao governo do estado. O Décio está num outro patamar agora, numa outra prateleira, como a gente fala em futebol, ele não pensa, né, em participar de processo. Então resta como nome de protagonismo o da deputada federal Ana Paula Lima. Ela tem manifestado que ela não tem interesse pessoal de participar. Ela é vice-líder do governo na Câmara, está fazendo um mandato com muita visibilidade, tem desenvolvido trabalho e está feliz em Brasília. Por outro lado, ela sabe da importância de cumprir missão. E o Partido dos Trabalhadores tem dado uma atenção muito grande nesse processo ainda pré-eleitoral para cidades onde tenham campanha de televisão, como é o caso de Blumenau. Então, para quê também? Para poder também fazer a defesa do governo Lula nesse período eleitoral, como aconteceu durante 2022, quando o Décio foi para o segundo turno, que abriu um palanque de segundo turno para se falar do então candidato Lula à eleição. Então, e ninguém melhor que a deputada Ana Paula Lima para vir a público fazer a defesa do governo federal. Então, mesmo ela não querendo, é importante que ela lidere uma chapa para garantir uma nominata de vereadores competitiva. Ela pode desistir ali na frente? Ela pode, mas isso tem seu preço. O PT tem feito as reuniões regionais e tem dito, todos têm que assumir sua responsabilidade e seu protagonismo. E o protagonismo é da Ana Paula Lima nesse momento. Que, por enquanto, seria a favorita para ser candidata por esse bloco de esquerda. Dentro daquela perspectiva, né, Jorge, que o PT tem
um perfil de eleitor já definido aqui em Blumenau, que deve bater na casa dos 15%, talvez 20% dos votos num primeiro turno. Bom, sempre é bom lembrar, né, Alexandre, que se a deputada Ana Paula Lima concorrer à eleição, ela não abandona o cargo dela lá em Brasília. Ela se licencia, isso né? vale para Egídio Ferrari também. Ela se licencia e, se não vencer as eleições, retorna para onde estava, né? Vale para o deputado Egídio Ferrari. É uma das contradições, ao meu ver, uma das controvérsias da legislação eleitoral. Mas candidato deputado não precisa nem se licenciar. Ah, é verdade. Não né? precisa nem se licenciar, ele pode. Então, numa perspectiva, e pode escrever o que eu estou falando, é bem provável que, se o deputado Egídio seja candidato, talvez ele se licencie. Mas se a deputada Ana seja candidato, eu duvido que ela vá se licenciar. Escreve o que eu estou falando. Ela vai manter o mandato, né? E vai tentar conciliar as campanhas. Isso é uma avaliação minha ainda aqui em março de 2024. Bom, a gente já falou várias vezes aqui que a cidade não tem uma tendência de esquerda, e sim de direita, né? Que é mais forte. Mas já teve. Já teve. E a política é muito cíclica. E olhando esse cenário, né, em princípio, né, o que a gente está falando aqui são os nomes que, em princípio, estão sendo lançados nesse momento. Egídio Ferrari, o ex-promotor Odair Tramontim e agora o PSDB vindo com Maria Regina. Isso não pode rachar muito esse lado de centro-direita e não pode vir favorecer a esquerda, como aconteceu na candidatura ao governo do estado, em que Décio Lima surpreendeu e foi para o segundo turno? Lembrando que naquela... Não vou dizer que vai ganhar a eleição, mas um segundo turno. Mas lembrando que na disputa estadual tinham mais candidatos do campo da direita. Se eu não me engano, tinham 5 ou 6 candidatos do campo da direita na disputa para o governo do estado. 3 aqui não seria suficiente mas para dividir lembrando que esses tanto. 3, a Maria Regina não é identificada. O PSDB não é identificado. Por incrível que pareça, na cabeça desse pessoal da extrema-direita, o PSDB é um partido de esquerda. Né? Lembrando que o PSDB sempre foi o grande contraponto, nos últimos 20 anos, ao Partido dos Trabalhadores. Mas ele agora é pintado como um partido de esquerda. Então, a Maria Regina não conta. E aí, por isso, o pessoal às vezes fica brabo quando eu faço essa análise. É por isso que eu entendo que a densidade eleitoral da vice-prefeita é menor, ainda mais correndo com o PSDB. Não tem um apelo ao bolsonarismo. Ponto. Aí sim, as duas campanhas, tanto o Odair quanto o Egídio Ferrari, esses seriam os candidatos mais fortes a pegar o voto do eleitor mais bolsonarista. Lembrando que nenhum dos dois, a gente que conhece os dois, nenhum dos dois é bolsonarista convicto. Eles não concordam com as posições, mas eles acabam adequando muito de suas posturas, de seus discursos, para ir ao encontro dos interesses do eleitor mais bolsonarista raiz. Tá certo. Então, quinta-feira, 7 de março, abre a janela partidária, vai até 5 de abril. Qual pode ser o reflexo disso aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau, Alexandre? Vamos lá. Aqui eu fiz uma conta, que está no Informe Blumenau, dos 15 vereadores, 6 têm possibilidade de trocar de partido. Começa dia 7, acaba dia 5 de janeiro. Só vale para vereador. E aqui eu preciso fazer um parênteses. Bom, e o deputado Egídio, que está trocando de partido, ele pode trocar de partido? Não. Em tese, ele não pode trocar de partido pela janela partidária. Qual é que normalmente quando ele está fazendo esse movimento, ele já estava fazendo esse movimento para o MDB, então ele deve fazer no PL, ele já deve estar bem ancorado, conversado com o seu antigo partido e tem uma situação jurídica que o beneficiaria a sair sem correr o risco de perder o mandato, que é, como o seu partido não existe mais, ele foi eleito pelo PTB, ele virou PRD numa fusão com o Patriota, ele vai usar, ele tem essa carta na manga, esse argumento jurídico para dizer, olha, eu me filiei pelo PT, eu não quero mais. E ele consegue isso. Mas, em tese, ele não entra na janela partidária. A janela partidária dele mesmo, para trocar de partido, eventualmente, é lá em 2026. Então, dos vereadores aqui, lembrando que vários vereadores foram eleitos no guarda-chuva
guarda-chuva do projeto de reeleição do prefeito Mário Wildemann, que contava, por exemplo, com o Podemos. O prefeito não está mais no Podemos. O Podemos tem 2 nomes, 2 vereadores, que é o Marcelo Lanzarin, que está na Secretaria de Saúde, volta para a Câmara em abril, e a Cristiane Loureiro. Eles vão ficar no Podemos? Um dos 2 sai com certeza. Acredito que os 2. E aí vale para outros. O professor Gilson já sinalizou que não fica no Patriota pelo qual foi eleito, que vai se filiar no União Brasil. O César Campesato, que assumiu o lugar do Marcos da Rosa, deputado estadual eleito, ele ciscou com o PP no final do ano, já anunciou que está no PL. Ele é outro nome que tende a sair. Alexandre Matias, do PSDB, está fazendo conta, o secretário de Educação. Né? Claro que ele está aguardando essa movimentação, mas será que ele vai garantir a eleição dele como no PSDB, ou talvez se ele fosse para um outro partido, um MDB da vida, ele não teria mais força para ser o mais votado? Então é essa conta que está fazendo. E por fim, para finalizar essa lista de 6, tem o Jovino Cardoso, que foi eleito pelo Solidariedade. O Solidariedade hoje não tem uma importância, uma densidade aqui na cidade, é provável que ele também vá para outro partido. Então estamos falando desses 6. Os outros 8 não devem, os outros 9 não devem mudar. E essa eleição para a Câmara de Vereadores também é muito importante, muito significativa e difícil, acima de tudo, muito neste difícil, ano, né? Muito difícil, muito difícil. Lembrando que tem alguns fatores marcaram a eleição de 2020. Foi uma campanha marcada pelo Covid, né? Foi uma campanha, não foi uma campanha de rua, uma campanha que a legislação era outra, ou seja, o partido, para conseguir disputar sobras eleitorais, que são aquelas vagas que sobram depois de preencher o coeficiente eleitoral, tu podia entrar com qualquer índice, entravam os mais votados. Agora, nessa eleição, tu vais precisar fazer pelo menos 80% do coeficiente eleitoral o teu partido. E tu tens que fazer 20% para entrar. Então, é uma matemática um pouco mais complicada. Na eleição passada, podiam concorrer até 24 candidatos por partido ou por federação. Nessa eleição são 16 candidatos. Então, na eleição passada teve uma abstenção de 70 mil votos, mais de 30% dos votos, que não deve acontecer. Isso aí vai despencar aí para uns 15% dos votos, não mais 30%. Então, todos esses componentes têm que ser levado em conta. Vai ser uma eleição muito, muito disputada. Tem que ver também quem são os teus protagonistas nas chapas majoritárias, né? Como é que vão ser montada esse leque de guarda-chuva que vai abrigar cada aliança para ver a sua competitividade. Mas é uma eleição que vai ser muito mais difícil da eleição passada e, mais uma vez, como sempre, quem tem mandato tem um certo larga favoritismo. Na frente, né? Larga na frente, né? Sim, querendo ou não, larga na frente. Né? Trabalhou o seu mandato para isso, né? Se fizer um mandato correto, tem tudo também para ser bem avaliado pelo seu eleitor. Então, esse tipo de coisa a gente estima que leve um favoritismo. Bom, no ano passado, a Câmara de Vereadores teve alguns projetos polêmicos votados e aprovados, como o reajuste vale para a próxima legislatura, sim, com o 13º, mas foi uma polêmica criada, e outras polêmicas que foram criadas na Câmara de Vereadores, né, que teve maioria de votos. Isso pode trazer algum reflexo na eleição desse ano, ou o eleitor esquece rapidamente? O eleitor esquece rapidamente. Eu acredito que o grande problema da Câmara de Vereadores é não discutir devidamente alguns assuntos, até que poderiam ser repensados, reavaliados, como o próprio 13º salário. Então, quando você não discute, bota para votar numa correria, né, e usa subterfúgios para fazer isso, tu gera dúvida, tu gera especulação, né, e tu gera, né, algumas incertezas. Porém, a gente tem que entender que para se eleger vereador, você não precisa da maioria. Você precisa ser bem votado, que supere os teus concorrentes, né? Então, tu conversa com determinado nicho de eleitor. Então, essas coisas acabam não impactando, né? Mas é uma coisa que o eleitor deve ficar atento, porque o eleitor sempre reclama.
é que o eleitor não acompanha para ver quem é o cara que faz oposição por oposição, para ver aquele cara da situação que aprova tudo sem falar nada, para ver aquele cara que é amorfo, aquele cara que apresenta projetos inócuos. Então a gente tem percebido no Legislativo de Blumenau uma profusão de projetos inócuos, inconstitucionais, de gente jogando para a torcida, e que acaba ofuscando algumas matérias que são importantes e têm uma relevância do legislativo, né? Então, eu sinceramente acho que não impacta no eleitor. Ele pode buscar um ou outro nome diferente, mas eu acredito que o eleitor acaba não priorizando isso como uma pauta sua. Bom, para o Legislativo, para a Câmara de Vereadores, o contato é mais no tete-a-tete, né? Os candidatos visitando as comunidades, conversando. No Executivo é um pouco diferente, já há mais um debate sobre alguns assuntos tais. Que tipo de assunto você acha que deve predominar nessa campanha? Tem vários assuntos que são muito importantes. Os fatos recentes nos impõem a questão do abastecimento de água como uma prioridade para a cidade, né? Isso é uma discussão que tem que ser feita, né? O SAMAI, que é uma autarquia superavitária, como é que ela se chegou a esse ponto de gerar essa crise de abastecimento que a gente vem ano após ano? Qual é a solução para isso? Quais as medidas que devem ser tomadas? A questão do saneamento é importante. A questão do transporte coletivo, tu vai trazer uma entrevista agora, também é importante, né? Como é que a gente vai fazer com essa questão do transporte coletivo? O contrato virou uma caixa preta que só beneficia um lado, que é a empresa, né? Que não beneficia os usuários. Como é que fica essa situação? A questão da segurança, né? A gente viu o Blumenau fazendo um movimento aí por conta do fato trágico lá da creche Cantinho Bom Pastor, de colocar segurança em todas as escolas, e é um custo muito alto. E Blumenau ficou de fora do Plano de Segurança Nacional do governo federal, reivindicando valores por conta disso, por uma situação, porque Blumenau não tem uma guarda municipal, e para tu entrares naquele plano municipal, só podem entrar cidades que tenham guarda municipal, é um dos critérios. Então, essa discussão da guarda armada nunca mais se teve aqui em Blumenau. Eu não estou dizendo que eu sou favorável, eu estou dizendo que esse é um debate para se trazer. Com relação à saúde pública, quantas vezes a gente fala isso, isso passa ano após ano. A saúde primária em Blumenau é muito boa, mas a partir daí nós começamos a ter dificuldades. A gente percebe um gargalo nos hospitais da cidade, e a gente percebe, a eleição após eleição, que o atendimento nos ambulatórios não dão conta. Não dão conta. E por quê? Porque também ali não foi se estruturado devidamente algumas questões, como fazer exames, como ter exame de raio-x, exame de sangue, né? Tem um outro modelo de atendimento. Blumenau sempre resistiu muito à questão das UPAs. Tudo bem, mas o que a gente pode fazer? Ano após ano a gente vê o que acontece nos hospitais. A questão da mobilidade, Blumenau eu acho que avançou muito, mas ainda acho que tem que avançar. Blumenau tem um bom desempenho na educação, eu acredito que esse é um modelo importante. Como é que a gente vai discutir a questão dos mais vulneráveis na cidade? Qual é a política para cuidar dessas pessoas, né? Os mais pobres, os mais necessitados? Então são alguns temas que a gente precisa incorporar para a nossa cidade, principalmente esse olhar mais sensível também para quem mais precisa. Você falou aí da saúde pública, né? O Hospital Santa Isabel já comunicou à Prefeitura que vai fazer alguns cortes em atendimento pelo SUS, o que geraria mais dificuldade ainda com a questão da saúde pública. E você lembrou bem do sistema de UPA, né? Que também Blumenau não implantou, e tem que ver qual é a tendência disso para o futuro, né? E é uma queda de braço, só para falar dessa questão do Hospital Santa Isabel, porque é importante que a gente deixe muito claro que Blumenau e o Vale do Itajaí é uma das poucas, se não a única região de Santa Catarina que não tem um hospital estadual, não tem um hospital regional aqui. Então, e aí Blumenau acaba absorvendo situações que necessariamente não são da prefeitura. Então, quando acontece esse tipo de coisa, o Hospital Santa Isabel, ele tem que chutar o balde, que ele está fazendo agora. O que ele está fazendo
espanando para ver se alguém faz alguma coisa. E história em cima da prefeitura, porque cabe à prefeitura a gestão, né? Mas isso é uma conversa que envolve os outros entes. Não é só Blumenau, não. É o governo do estado, é o governo federal, é a tabela SUS, é esse tipo de investimento que a gente tem que levar em conta. Então, acaba que cai no colo da prefeitura uma responsabilidade que não é dela. E isso seria muito importante o eleitor ter conhecimento, né? Saber da responsabilidade do governo, por que o governo tem as determinadas responsabilidades, entender melhor para quando for votar poder escolher melhor também, né? A gente percebe um discurso de uma parte grande dos políticos, muito mais em like. Aí eu vejo os caras, pessoal debatendo Israel, debatendo um discurso estranho de liberdade, debatendo Marcha da Maconha, que ia ter 100, 200 pessoas só ali, debatendo temas que não são do gestor, não são responsabilidade de um vereador, não são responsabilidade de um prefeito. E aí você pega bem, o eleitor tem que entender quem é que joga para a torcida e quem é que trabalha preocupado com as coisas. Nós temos muitos desafios em Blumenau, e não é só em Blumenau, é em todas as cidades. Esse é um pleito para discutir isso, mas tem que ver qual é a discussão importante. É ouvir música gospel na TV Legislativa, como tem um vereador, que é o Jovino Cardoso, todo final está botando. É esse debate que a gente quer fazer? Outro debate que é importante, Jorge, a gente falou das prioridades, eu me esqueci. Blumenau quer um complexo municipal do SESI. Em qual esse condição? É um debate importante. Em qual condição? Para quê? Para o BEC, para o Metropolitano, com todo respeito, gente. Não pode ter essa pressão. Né? Então, dentro daquele desenho que tinha o então governador Carlos Moisés, aliado do prefeito Mário Wildner, com uma sinalização que ele ia botar dinheiro para comprar e que ainda ia fazer a manutenção, que ia ajudar e tal, bom, tudo bem. Agora o governo Jorginho não acena com a compra e muito menos com a manutenção. Vai virar um elefante branco. Para quê? Eu acho importante? Não, eu acho importante. Agora, na lista de prioridades, eu botaria lá na 10ª. Se estiver sobrando dinheiro. E aí tem outros desafios que aí o eleitor tem que saber, que é a Previdência Municipal, é a arrecadação municipal, são os contratos de financiamentos previstos, é a capacidade de endividamento da prefeitura. Essas coisas têm que serem levadas melhor em conta também pelo eleitor. E tem que ser muito discutidas acima de tudo, né? Deviam fazer parte da pauta da campanha eleitoral acima de tudo, né? Mas a gente sabe que acabam não sendo discutidas pelos candidatos, né? Ou aquele que discute também não chama a atenção do eleitor, e parece que o eleitor também não está muito interessado em ouvir. Exato. Então, dá para dizer que a nossa classe política é o retrato do eleitor. Né? No Brasil é assim. Não, isso não é uma característica exclusiva de Blumenau. Então, a gente tem que ter esse entendimento ali, que a gente acaba se retroalimentando de temas que não são... Claro que discutir a guerra de Israel, né, é importante. O conflito lá em Israel, claro que é importante, mas não é a nossa prioridade. Então, a gente fica discutindo questões sexos dos anjos, de questões que não existem, não são da nossa área. Né? Então, enfim, eu acho que a gente tinha que canalizar as informações. E aí, o que é o eleitor? O eleitor não se importa que a lei é inconstitucional, que a lei é inócua, que a lei não vai ter aplicação, porque ela vai ao encontro das convicções dele. Então, tu fica se retroalimentando, né, desse tipo de coisa. Exatamente. Alexandre Gonçalves, obrigado pela tua participação. Voltaremos a falar mais sobre política nesse ano tão importante que é o ano de campanha eleitoral aqui no município. E uma campanha que promete muitas emoções. Eu que te agradeço a quem nos acompanhou até agora. Estou sempre disponível para a gente trocar figurinha. Eu conversei com Alexandre Gonçalves, jornalista do portal Informe Blumenau, sobre análise do cenário político aqui da cidade.